Agora 10 horas e 6 minutos, desde março desse ano, o vereador Léo Burguês é o líder do governo na Câmara Municipal. Teve de levar à frente algumas votações de projetos como a reforma administrativa, recentemente discussões acaloradas sobre o aumento de impostos de ISS e outras. Outras pautas do plenário, também como o plano diretor da capital, ainda seguem, por enquanto, sem perspectivas de serem votadas na casa. Para a gente conversar sobre algumas dessas pautas da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o vereador Léo Burguês. Olá, vereador, muito bom dia. Bom dia a você, Guilherme, bom dia, Sheila, bom dia, amigos da CDN. Bom, vereador, vamos começar pelo plano diretor, que tem sido nos últimos dias, com discussões inclusive de algumas entidades que estão e que participaram das discussões lá atrás, dos planos, junto com o prefeito Márcio Lacerda, nas discussões dos fóruns e tudo mais. Bom, gastou-se aí rios de dinheiro para chegar a essa discussão, para um projeto formatado e que foi para a Câmara. O prefeito Alexandre Calil, assim que assumiu, decidiu que não estava mais ou menos de acordo com o que ele estava imaginando. O projeto do plano diretor vai ficar para o próximo prefeito ou teremos alguma avaliação desse atual plano diretor nos moldes que o prefeito Alexandre Calil gostaria nessa legislatura ainda? Bem, com certeza não vai ficar para o próximo prefeito, né? É importante dizer que o governo Márcio Lacerda, ele entrou com a discussão tardia, né? A própria lei orgânica do município diz que essa discussão deve acontecer no primeiro ano de governo, é onde nós estamos com o prefeito Alexandre Calil. Ele colocou a equipe técnica dele para estar analisando o ponto, mas nessa discussão que se diz que foi muito democrática a questão do plano diretor, mas nós tivemos várias entidades que saíram. Por exemplo, o Sinduscon, que é o sindicato da construção na cidade de Belo Horizonte. Como um plano diretor vai ser colocado sem esse sindicato participar dele? Foi uma discussão feita e várias áreas da sociedade participaram dela, mas não foram todas as áreas. O prefeito Alexandre Calil, pelas nossas conversas, pretende a base desse plano mantê-la e diminuir, porque o plano, até para você entender, você demora um ano quase, quem é da área, para poder entender, que é um calhamaço de mais de 200 páginas. Uhum. Mas, diante da necessidade de planejamento da cidade, inclusive na perspectiva do novo prefeito, não é urgente que o plano diretor vire uma pauta principal da casa, vereador? São várias pautas, né? Por exemplo, eu acredito que a primeira coisa que um governante faz ao assumir que arrumar a sua casa para poder botar a sua marca de governo, né? E eu acho que foi isso que o Alexandre fez logo no começo. Primeiro, nós tivemos alguns problemas internos na Câmara Municipal, desde a disputa da presidência, da formação das comissões, o primeiro líder de governo, até que se ajustou na Câmara para ele poder ter tranquilidade de colocar esses projetos que são importantes. Então, colocou a reforma administrativa, né, que é fundamental, que enxugou a máquina pública e deu um comando para alguns secretários, né, otimizando a administração pública, atacou a questão dos camelôs no centro da cidade de Belo Horizonte, né? Inclusive está ficando pronto os dois shoppings, tanto o AI quanto o Ponte, para receber os 1.526 camelôs que foram cadastrados, e botou a equipe técnica dele para analisar o plano diretor. É importante dizer que nós temos falta de pessoas especializadas, por exemplo, para aprovação de projetos na cidade de Belo Horizonte. Nós temos um déficit, as pessoas que mexem com isso, um déficit de aprovação de projetos na cidade, às vezes demorando 6 meses. Então, além da cidade estar funcionando, ainda tem que fazer esse estudo. E aí eu falo para as pessoas que são técnicas da área, um engenheiro ou um arquiteto, para ele entender esse plano, ele vai demorar 6 meses de estudo. Então, o prefeito quer colocar o plano, mas colocar com muita tranquilidade, sabendo realmente o que está colocando e sem deixar a máquina parar, né? Aquele negócio de trocar a roda do carro com o carro andando. Então, a gente não pode deixar a cidade parar e temos que colocar esse plano, que com certeza é algo muito importante para a cidade de Belo Horizonte, sim. Vereador, com relação ao polêmico projeto da lei do silêncio, em que pé que está? Bem, foi até colocado em pauta numa região extraordinária há 15 dias atrás, não chegou a ser votado. É uma discussão que a gente tem que enfrentar, porque a atual lei dos decibéis, né, que a gente chama de lei do silêncio, então fica parecendo que tudo que a gente quer mexer na lei é o barulho, né? E essa lei dos decibéis, ela é inexequível. A verdade é essa. A lei atual de Belo Horizonte foi feita uma lei muito rígida à época. Eu pedi para a Secretaria de Meio Ambiente para fazer uma medição. 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, em vários pontos da cidade, sem nenhum veículo
todas tomaram bomba pela lei. Ou seja, vamos tirar os carros da rua, as crianças brincando nas escolas também estão contra a lei dos decibéis, as igrejas, os cultos das igrejas, os jogos esportivos. Então, é uma discussão a ser enfrentada, mas muitas vezes, quando vai fazer uma pesquisa na rua, coloca assim, a Câmara quer aumentar o barulho da cidade de Belo Horizonte. Você é a favor ou contra? Até eu sou contra. Mas não é isso. Na verdade, nós queremos adequar a lei à realidade de um grande centro urbano que é a cidade de Belo Horizonte. Só o ruído de fundo, que são os carros, os ônibus passando nas ruas, já ultrapassa a atual lei dos decibéis na cidade de Belo Horizonte. Mas desculpa, Guilherme, a grande questão não é a quantidade de decibéis em determinados horários, tipo depois das 10 da noite? Perfeito, Chile. Eu acho que é isso que a gente deve buscar. Eu falo muito o seguinte, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, quer dormir. Todos nós aqui, num determinado momento de nossas vidas, vamos num bar, vamos num restaurante. E todos nós aqui gostamos de uma música, seja do clássico ao funk, pagode, ao chorinho, todos nós gostamos. Então, a música, o bar e restaurante e o sono tem que conviver na cidade de Belo Horizonte. É esse equilíbrio que a gente tem que conhecer e conseguir nas leis decibéis. Que essas três coisas que fazem parte da vida de todos os cidadãos belo-horizontinos, que elas possam conviver junto. Então, por exemplo, eu mesmo tenho uma emenda nesse projeto que aumenta o número de decibéis, mas de domingo a quinta até às 22 horas e sexta, sábado e véspera de feriado até às 23 horas. Por quê? Com isso a gente vai incentivar a cultura, as músicas, os bares, as pessoas ocuparem as ruas, mas eu acho que depois de 22 horas, por exemplo, dia de semana, não é lugar de ter música no bar, a não ser que ele tenha vedação acústica. Aí você vai para boate, vai para casa de show, e sexta, sábado e véspera feriado, um horário um pouco mais alongado, até às 23 horas. Então, esse é um posicionamento pessoal meu. O governo também está estudando essas possibilidades com relação aos decibéis da cidade de Belo Horizonte, mas é um assunto que temos que enfrentar. Eu já vi bar ser multado, tanto fechado. Você foi lá fazer uma medição e ele fechado extrapolou a lei dos decibéis. Por quê? Só por causa do que é chamado de ruído de fundo, que são os automóveis e os ônibus passando na rua. Agora, vereador, se não mexermos na estrutura necessariamente da fiscalização, que me parece, a grande reclamação das pessoas quando se trata da questão de ruídos, que mesmo que o ruído atrapalhe, eu gostaria, como cidadão, de ter a resposta de que eu vou chamar lá a Secretaria de Meio Ambiente, vou chamar a Polícia Militar, e aquele processo, para averiguar se o local de fato está desrespeitando a norma, ele vai ser ágil ou não vai ser ágil. Como é que a prefeitura vai lidar com isso? O projeto de lei vai tratar disso, a sua emenda propõe isso, as emendas que estão no projeto estão pensando também na parte da fiscalização, ou seja, naquela competência que é da prefeitura e que vai ser da prefeitura, para não ficar com essa sensação de impunidade. Quer dizer, o cara vai fazer 10 vezes por semana lá o seu som acima, mas aí a fiscalização vai demorar a chegar. Olha, é uma dificuldade que o setor de fiscalização enfrenta, que é o baixo número de fiscais que a gente tem aqui na cidade, né? E eles hoje são super fiscais, eles têm que entender de tudo e fiscalizar sobre tudo na nossa cidade. Os fiscais, eles têm tido isso nasceu até da fiscalização, né? Que ninguém gosta de fiscal, né? O fiscal só vai lá para multar, mas eles têm tido uma postura, e nasceu isso deles, de ajudar o empresário, de ajudar o comerciante a entender das leis e evitar que ele tenha problema. Aquele que sabe que está fazendo errado tem que ir lá, tem que multar ele mesmo. Então, a fiscalização ela tem tomado esse cuidado, e o prefeito Alexandre Calil orientou a fiscalização de Belo Horizonte a estar cuidando realmente do que interessa. Esse é um ponto que interessa. Eu acho que os bares e restaurantes que tiverem indo contra a lei dos decibéis, realmente tem que fiscalizar. E até vou dar um caso meu que os que me conhecem, acho que eu até mudei de lado. Na Alberto Sintra, quando nós fomos discutir, eu recebi cerca de 20 donos de bar e restaurante. Falei, olha, se vocês querem que eu entre nisso, primeira coisa, vocês têm que cortar o som. Porque lá realmente estava abusivo. Eles estavam ultrapassando. Então, a gente defende o setor, mas a gente não defende a baderna, não defende a bagunça, não defende a ilegalidade. Agora, eu concordo com você, Guilherme. Realmente faltam fiscais em Belo Horizonte, é importante dizer, são cerca de 260, mais ou menos, estão nativos, para 9 regionais, em 3 turnos. Divide isso, vê quantos que nós vamos ter para a nossa cidade. Então, realmente é um número baixo,
para conseguir atender o município de Belo Horizonte. E a gente vê muitas queixas, principalmente aqui da Zona Sul, que são pessoas que são mais, brigam mais pelos seus direitos. Mas vai numa Vilarinho para ver lá os bailes funks, as coisas que acontecem lá nessa região. Lá o couro come, viu? Lá é brincadeira. Vereadora, a gente apresentou aqui já na CBN uma matéria falando sobre uma decisão da Justiça que avaliou como inconstitucional a lei que estende o pagamento de planos de saúde pagos com dinheiro público para vereadores e seus parentes. A senhora acredita que a Câmara Municipal pode recorrer dessa decisão? Isso é uma decisão do presidente, mas o plano que foi dado inconstitucional é o mesmo do Tribunal de Justiça, é o mesmo do Ministério Público, é o mesmo da Assembleia Legislativa, não muda em nada, né? Talvez dos vereadores teve essa decisão, mas é o mesmo dos outros poderes. Inclusive foi tirado cópia desses outros órgãos. Bom, queria também tratar de um outro tema que gerou muita discussão. A Prefeitura teve até que recuar de alguma maneira na discussão sobre o aumento do ISS e sobre a taxação de alguns serviços recentemente. Não foi uma medida um pouco pesada demais para setores diante de uma economia ainda tão frágil em recuperação como a nossa, vereador? Ou seja, as reclamações que se viam do setor, especialmente o setor de tecnologia, apontavam para o sentido de que nesse momento a gente precisa tirar amarras das empresas e não pressioná-las um pouco mais, mesmo entendendo a perspectiva do governo de necessidade de obtenção de recursos, de uma adequação na legislação. Era mesmo necessário entrar, e eu vou usar uma expressão minha aqui, de sola nessa questão? Guilherme, eu vi quando vocês começaram a entrevista falar dos aumentos de impostos. Eu acho que o que a Prefeitura perdeu foi a comunicação nesse projeto. Eu penso que foi aonde a gente foi falho. De 100% do projeto, cerca de 90% dele era repatriação de dinheiro. Dos 300 mil reais por dia que esse projeto vai trazer a mais para a Prefeitura, cerca de 100 milhões por ano, 90 milhões é de um dinheiro que é o ISS gasto com cartão de crédito. O que acontece? Antigamente existia o princípio da localidade, ou seja, no local sede da empresa, ela recebia o ISS. Então, algumas cidades, para você ter uma ideia, 5 cidades do Brasil recebiam 80% do ISS do Brasil. O de Belo Horizonte é principalmente para Barueri e para Osasco. Eles colocaram a alíquota mínima de 2% e deram uma série de incentivos para que as empresas de cartão de crédito, de leasing, se situassem naquele lugar. O que a Câmara fez, foi o principal desse projeto, foi a repatriação desse dinheiro. Depois da medida 157 de 2016 do governo federal, a lei complementar, os estados e os municípios tiveram que se readequar a essa lei. Essa lei ela dizia o quê? Por exemplo, novos tipos de tributos, novos tipos de serviços a serem tributados. Por exemplo, armazenamento em nuvem. Há 10, 15 anos atrás não existiu armazenamento em nuvem. Então, com a movimentação da sociedade, criam-se novos tipos de serviço. Então, isso primeiro vem no governo federal e aí as legislações municipais têm que se adequar. Então, cerca de 5% do projeto foi a readequação disso. Que, inclusive, São Paulo também, com o prefeito João Dória, fez em relação posso citar aqui o Netflix, o Spotify e outras cidades também vão fazer. Com certeza. 5% foi de reajuste, algum aumento de imposto. E 90% foi repatriação. Esse dinheiro, quando nós passamos o cartão de crédito e o ISS é cobrado nesse cartão de crédito, esse dinheiro ia para São Paulo, para Barueri, para Osasco. Então, o que eu acho que a Prefeitura perdeu foi a guerra da comunicação, de mostrar que esse projeto, 90% dele era repatriação desse dinheiro. Então, quando algumas pessoas questionaram as startups, principalmente, nós retiramos o projeto, eu pedi suspensão da reunião, vários vereadores da base questionaram isso, inclusive eu era um deles também. Liguei para o prefeito Alexandre Calil, junto com os vereadores da base. O prefeito imediatamente falou, pode retirar do projeto e vamos discutir com calma com eles. Retiramos do projeto das startups, a pedido das vereadoras Cida e Aura, retiramos também a questão dos tatuadores e de piercing, né, colocadores de piercing, e aprovamos o projeto. Então, nós vamos ter uma discussão na Câmara agora, dia 20, com relação a isso, só que, junto com essa retirada, nós retiramos também, por exemplo, a taxação do Google.
Sim. A Google, a sede é em Belo Horizonte. E esse princípio da Netflix, que colocaram ali, por exemplo, do Spotify, que continua o princípio da localidade, no caso de Belo Horizonte, nós ganharíamos, por exemplo, a Prodabel, que está aqui, não está pagando imposto. A Google, que está aqui, não está pagando. Então, algumas grandes empresas que estão sediadas em Belo Horizonte acabaram sendo beneficiadas. Então, nós temos que fazer algo que possa incentivar essas startups, essas pequenas empresas e taxar essas grandes empresas, como é o caso da Google. Eu lembro em 2002, eu fui presidente de uma comissão que discutiu a questão do ISS dos telemarketings. O prefeito Célio de Castro ia aumentar para 5% e eu fiz uma conta, só uma empresa que Belo Horizonte ia perder para Nova Lima, que era 2%, tinha 6 mil funcionários. Eu mostrei para o prefeito que se nós baixássemos a alíquota do imposto e mantivéssemos só essa empresa aqui, a arrecadação do município seria a mesma. O prefeito ouviu, atendeu, mantivemos o imposto à época 2%, e essa empresa hoje tem 16 mil funcionários. Então, quando a gente analisa, e eu acredito que essa foi a ideia do prefeito na hora, não foi simplesmente a questão arrecadatória, mas a manutenção de empregos, a manutenção das empresas, né? E uma possibilidade, né, do nosso Vale do Silício aqui poder ser desenvolvida, principalmente ali no bairro, inclusive, que eu moro, que é o São Pedro. Bom, vereador, também discutimos ao longo desse ano de 2017 muito das novas caras que estão presentes na Câmara Municipal. Você já acompanha alguns mandatos, tivemos perfis muito diferentes de parlamentares e tem uma geração que tem entrado de novos parlamentares que me parece muito mais combativa, muito mais disposta ao embate, à briga efetivamente pelos seus projetos. A gente também tem um tipo de bancada hoje que está muito mais ligada à religiosidade. Em outros momentos ela foi menos fervorosa, mas hoje parece que está mais alinhada com as suas discussões. Ser líder do governo agora é mais difícil do que foi em outros momentos e de quem você já viu como líder de governo em outros momentos? Na verdade, eu me recordo quando o prefeito Alexandre Calil estava numa conversa, né, uma discussão muito grande da liderança, ele falou: Léo, você só não é meu líder se não quiser, só não tem cargo. Aí eu reuni com um grupo de vereadores no dia seguinte, 18 vereadores, né? Falei, tá surgindo a oportunidade aí da liderança, né? Que eu não ia expor o prefeito. Dos 18, 15 falaram, nós queremos cargo. Falei, então vocês vão arrumar outro líder. E mostrei para eles essa nova maneira de se fazer política. Se nós não nos reinventarmos, a sociedade vai retirar esses políticos que estão à moda antiga. E eu acho que a própria comunicação do prefeito, né, agora acabou, chega de política, agora é Calil, mostra um anseio da sociedade. Então, essa nova maneira de se fazer política do prefeito foi algo que me atraiu bastante, uma maneira mais republicana de se fazer, sem o tomar lá da cá dos cargos. E outra coisa que me atraiu foi justamente o perfil desses vereadores. Eu prefiro muito mais estar negociando, trabalhando com vereadores que são ideológicos, que brigam pelos seus direitos, que lutam pelas suas bandeiras, do que os que são fisiológicos, que só querem um naco do Estado, que querem um pedaço da prefeitura, que querem indicar um regional, que querem indicar uma gerência. É mais trabalhoso sim, Guilherme, com certeza é mais trabalhoso. Mas eu particularmente, quando eu tomei essa decisão, um dos motivos de ter tomado essa decisão foi justamente o perfil desses vereadores, que a grande maioria lá é justamente desse perfil que você falou, mais ideológico. Aí nós vamos entrar numa questão, por exemplo, de gênero, eu respeito, né? A questão da religiosidade, a gente respeita. Mas, por exemplo, os vereadores de esquerda, né, eu citei aqui a Cida, a Áurea, nós temos o Pedro Patrus, o Arnaldo Godoy, que para mim é uma figura fantástica, o próprio Gilson Reis, né, muito ligado à área da educação. Então, esses vereadores, para mim, é muito melhor de lidar do que os vereadores fisiológicos. Mas, vereador, a principal mudança nesses anos todos já de Câmara na atuação é justamente isso, é negociar, não tendo mais cargos. O que mais mudou para você desses anos todos de Câmara Municipal? Foi esse posicionamento do prefeito de trabalhar de maneira republicana e fazer uma parceria, principalmente com a base de governo, agora mais acentuada, até depois da reunião do começo desse mês. Por exemplo, antigamente, todos os prefeitos que vieram antes do prefeito Alexandre Calil,
os vereadores que eram da base tinham indicações de secretários, secretários adjuntos, gerentes regionais. Com isso, acabava se criando um feudo. Um vereador é dono da regional tal, outro vereador é dono da regional tal, e ele ditava ali o que ia acontecer naquela regional. O prefeito Alexandre Calil não fez isso, né? Ele fez uma discussão com os vereadores como um todo. Criou inimizade por causa disso também? É difícil, né? Principalmente o vereador, o prefeito, ele tem um temperamento forte, né? E eu sou um pouco mais conciliador. Eu acho que talvez a gente acaba ficando, né, mais equilibrado por causa disso. Mas os vereadores, por exemplo, vamos pegar o caso do Oswaldo, que tem a bandeira da causa animal. Tem brigado pela prefeitura do quê? Da criação de castramóveis na cidade de Belo Horizonte. Então, é a briga do Oswaldo em defesa, por exemplo, dos animais na nossa cidade. Então, essa maneira do prefeito fazer política, eu acho que é uma maneira mais republicana e até então tem dado certo. E a questão do diálogo, né? Estou aqui com a secretária Fernanda aqui do meu lado. Ela, por exemplo, teve mais de 80 reuniões agendadas com servidores para discussão, por exemplo, do projeto 378, que dá o reajuste aos servidores. A reforma administrativa, que foi o primeiro projeto que eu peguei, nós tivemos 118 emendas vindas dos vereadores de Belo Horizonte, ou seja, o projeto do governo teve 118 modificações vindas dos vereadores. Fruto do trabalho dos vereadores, porque essas modificações, o governo falou assim, opa, isso é bom, vou pegar. O governo aceitou essas modificações dos vereadores. Agora, deu muito trabalho a gente fazer isso. E eu acho que a gente está aí para isso. Isso tem me motivado bastante. Bom, temos mais um minutinho, então queria saber de você, Léo. A Prefeitura quer ver aprovado até o final do ano de 2017 que projetos e o que é prioridade até o final desse ano? Olha, nós temos o projeto da paridade dos aposentados e pensionistas, que eu acho que é uma prioridade da Prefeitura. Ela está dando para 1.591 servidores, cerca em média de 26,3% de aumento para esses servidores. Ela fez um aumento retroativo, olha só, 2015, 2016 e 2017. Vai pagar integralmente de 2017 para esses servidores e negociar o passado. Isso tem sido um norte do prefeito Alexandre Calil. Ele falou o seguinte, olha, tudo que eu contratar, eu vou pagar em dia. E o passado é minha responsabilidade, mas eu vou parcelar esse passado. Por exemplo, o prefeito Alexandre Calil acabou com o OP na cidade de Belo Horizonte. De novos OPs, nós temos 479 OPs atrasados na cidade de Belo Horizonte. 2003, 2007. 2010, Guilherme, nós temos obra aqui atrasada. Obras importantes que foram decididas pela população. O prefeito falou, calma aí, eu vou abrir uma nova obra sem ter pago as 497, as 479 para trás, não. Vamos acabar essas para a gente fazer. Então o prefeito tem sido muito cuidadoso com isso. Então nós estamos acabando a questão dos reajustes dos servidores, é uma prioridade para o prefeito Alexandre Calil. Eu acho que esses dois são projetos que são prioridades que a gente quer que seja votado até o final do ano. Plano diretor até o final de 2017 volta para a pauta? Não sei, vai depender da equipe técnica ter... Realmente nós não conversamos sobre isso. A equipe técnica ter entregado o trabalho para o prefeito. O prefeito gostaria até que fosse o quanto antes possível, mas não quer fazer um negócio pelas metades. Então ele quer ter muita consciência do que ele vai estar colocando para ser votado. Muito bem, a gente agradece muito a participação do vereador Léo Burguês, que é líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Você ouvinte CBN, se perdeu um pedacinho, quiser ouvir de novo essa entrevista, mais tarde no site cbn.com.br. Agora 10h30, vem repórter CBN.